noite, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje vai ser o dia, da aula sobre Grécia Antiga. E aí, na próxima aula, eu vou estar dando a parte de Roma. Então, a gente vai começar falando do legado grego, O que a Grécia deixou de legado pra gente. E aí, a gente já pode iniciar falando que foi entre os gregos, mais especificamente entre os atenienses, que a cidade passou a significar mais do que um lugar onde reuniam-se apenas as atividades de comércio, de administração, de defesa, de cultura e de religião. Até então, quase sempre, a cidade era um lugar que concentrava poder de um soberano ou de uma oligarquia. E com os gregos antigos, firmou-se a ideia de que a cidade era uma comunidade política, ou seja, um espaço em que os cidadãos eles conviviam e eles decidiam coletivamente entre os destinos do grupo. E a cidadania, então, portanto, ela é a condição de pertencimento em uma comunidade política, que vai gerar determinados deveres, mas gera também direitos em relação a essa comunidade. O grupo de cidadãos de uma cidade, eles reuniam-se em assembleias que constituía a primeira ideia de um corpo político, no qual as pessoas se reuniam, para trabalhar e até mesmo ir à guerra, porque acreditavam que ser o bem comum. Então eles se reuniam pelo bem comum. A noção de comunidade política que a gente tem até hoje em dia decorre, de certa forma, de um embrião que foi essa cidade-estado grega. E a ideia de democracia dos gregos antigos não é a única base de nossa concepção atual de democracia. Muitas outras influências foram somadas e aí fez com que o conceito clássico de democracia aparecesse, se apresentasse. Inegavelmente, a contribuição dos povos gregos para as ideias políticas contemporâneas, elas foram muito grandes, bem como para o nosso modo de entender e praticar a vida diária nas cidades. E a importância, desse legado grego, ele não apenas se restringe ao pensamento político. A gente vai ver, conforme for passando a aula, que a gente tem um número grande de coisas que eles deixaram como legado, E aí, a partir disso, a gente tem o desenvolvimento da escrita alfabética entre os gregos, que contribuiu para o nascimento da filosofia e propiciou uma vasta produção literária. Por esse motivo, as primeiras fontes para o estudo da história grega, vão ser as fontes literárias. E aí a gente tem dois poemas épicos que eles tiveram entre as primeiras fontes literárias gregas e ocidentais para os historiadores, que foi a Ilíada e a Odisseia, cuja autoria foi atribuída ao Homero, que teria vivido entre 800 a.C. e 700 a.C. na Jônia, E as duas obras, elas vão reunir o quê? Elas vão reunir narrativas heróicas com referências históricas e mitológicas, que eram transmitidas oralmente. Atualmente é questionado se essas obras teriam sido realmente escritas pelo Homero, mas de qualquer maneira, por convenção, o período da história grega descrito nessas obras poéticas ficou conhecido pelo período homérico, que a gente vai ver mais para frente. E a partir disso, além dos poemas épicos, narrativas dos acontecimentos considerados importantes pelos gregos, como a de Heródoto e a de Túcides, foram preservadas, e também a gente tinha a prática da arte com o teatro, que entre os gregos o teatro tinha diversas funções, incluindo a função religiosa, que estava na base das experiências contemporâneas do campo da arte, não apenas naquela cultura considerada erudita, mas também na cultura de massa, como a televisão, como o cinema. E aí, a partir disso, a gente tem a arquitetura e a cultura material, que também faziam da Grécia uma civilização antiga mais bem conhecida. Como, por exemplo, eu coloquei aqui um vaso grego,
que esses vasos gregos, eles são pintados com cenas do cotidiano popular dos grandes acontecimentos da elite, assim como da religião e da cultura em geral. E aí, a partir do momento que a gente estuda a história da civilização grega antiga e suas influências sobre as civilizações ocidentais atuais, a gente tem que fazer algumas escolhas e alguns recortes. Geralmente, uma parte do aspecto privilegiado, do recorte privilegiado, é o estudo das cidades-estado. Como não é possível estudar todas as cidades-estados, né, a gente costuma selecionar as duas mais importantes ou representativas, que vão ser Atenas e Esparta. A gente vai fazer esse recorte hoje na aula, mas não devemos esquecer que também houveram outras cidades, como por exemplo Corinto, Tebas e várias outras cidades na civilização grega. Aí agora a gente tem a geografia e a história da formação grega, né? Como a gente viu nessa parte anterior da aula, que no capítulo anterior, né, da primeira aula que a gente fez, as civilizações elas se desenvolveram em parte de rios. Na primeira aula, que foi do primeiro capítulo, a gente viu que se desenvolveu em volta de rios. No caso da Grécia, não foi diferente, né? A geografia teve importante fator de explicação da história. Entretanto, no caso da Grécia, a gente não vai falar de rio, a gente vai falar de mar, dos mares Mediterrâneo, do Jônico e do Egeu. E a formação da Grécia compreende o conjunto de povos, né, que se desenvolveram nas regiões localizadas ao sul da Península Balcânica, nas ilhas do Mar Egeu e no litoral da Ásia Menor. É importante, né, a gente destacar que os nomes Grécia e gregos surgiram entre os romanos. O território era antes chamado de Hélade, né, onde seus habitantes eram chamados de helenos. Além disso, a gente precisa destacar que não houve um território unificado politicamente, apesar da gente utilizar a denominação Grécia. A organização em cidades e estados autônomas foi facilitada pelas condições geográficas, como o relevo montanhoso e as diversas partes do mar que tinham reentrâncias lá perto da parte continental da Grécia, e uma quantidade de ilhas também. E isso gerava um consequente isolamento relativo às localizações. A gente teve, né, as transformações sociais, o solo pouco fértil e as dificuldades de aproveitamento agrícola contribuíram para que os gregos eles se dedicassem à expansão comercial e marítima a partir do século 8 a.C. Isso ajuda a explicar a criação de comunidades gregas em diversos pontos da orla do mar Mediterrâneo, especialmente ao sul da Itália, na região que era conhecida como Magna Grécia, que dá para vocês verem bem aqui no mapa, né? Que a Grécia Antiga ela estabeleceu bases de desenvolvimento na atividade comercial e na atividade marítima, como na expansão marítima, como eu falei, e aqui mostra exatamente a parte que era influenciada pela Grécia, né? Teve influência grega e a influência dos fenícios também. Civilizações cretense e micênica, né? A origem da civilização grega ela está ligada a duas civilizações que se desenvolveram no sul da Península Balcânica, que foi a civilização cretense ou minoica e a civilização micênica. A civilização cretense ela floresceu na ilha de Creta a partir do segundo milênio antes de Cristo, e os grandes centros dessa civilização formaram-se ao redor dos palácios de Knossos, de Festos, de Malha e de Cactus Acro. Dedicados à navegação e ao comércio, né, os cretenses eles entraram em contato com vários povos do Mediterrâneo e a partir do século XV a.C. fundiram-se com os aqueus, dando origem à civilização micênica. Durante os séculos 20 a.C. ao 22 a.C., aliás, desculpa, ao 12 a.C., do 20 a.C. ao 12 a.C., a gente teve, né, diversas ondas migratórias na Grécia. A Península Grega ela recebeu diversas ondas migratórias de vários povos.
destacando-se os povos indo-europeus, como os jônios e os eólios a partir do século 12 a.C. E também tivemos, a partir disso, os dórios. E foi nesse último século, no século 12 a.C., que a civilização mixênica ela foi destruída. Mas não existem evidências que essa destruição tenha decorrido das invasões dos dórios, mas sim que de um conjunto de invasores, sem que se saiba exatamente quais foram os invasores que geraram essa destruição. Seja como for, a onda de invasões dóricas, elas estabeleceram domínio sobre a parte continental da Grécia, forçando a dispersão, de diversos povos na direção das ilhas do Mar Egeu e no litoral da Ásia Menor, e essa dispersão dessas pessoas é conhecida como a primeira diáspora grega, e deu origem ao período da história, conhecido como o período homérico. Aí aqui, eu coloquei o mapa que ele vai demonstrar bem a expansão grega, como se deu a expansão grega, pelo Mediterrâneo na primeira diáspora. E essa expansão dirigiu-se em seguida para a Ásia Menor, como vocês podem ver aqui no mapa, para a Ásia Menor, e na segunda para o sul da Península Itálica, que é na parte lá conhecida como Magna Grécia. Período homérico ao período arcaico. O período homérico, ele foi caracterizado pela comunidade gentílica, que foi uma sociedade rural formada por pequenas unidades agrícolas autossuficientes. Essas comunidades agrícolas autossuficientes eram chamadas genos. E as poucas informações dessa época encontram-se naquelas duas obras que eu falei lá agora há pouco, que era na Ilíada e na Odisseia, que foram atribuídas a Homero. E como a gente viu, a importância dessas obras, elas fizeram com que esse período fosse denominado período homérico, e o anterior marcado pelas civilizações cretense e micênica, o período pré-homérico. Nos genos, nessas comunidades agrícolas pequenas, os bens econômicos como as terras, animais, sementes e os instrumentos de trabalho estavam sob o controle do chefe comunitário, que era o chamado pater. Esse pater exercia funções religiosas, funções administrativas e funções judiciárias também. E a pobreza do solo, a expansão demográfica, levavam ao progressivo colapso da sociedade gentílica. E com isso, a disputa pelas terras cultiváveis, o surgimento dos proprietários, não proprietários e grupos que passaram a se dedicar ao comércio, bem como os conflitos entre os diversos gêneros, resultaram na crescente instabilidade, e isso motivou a união de vários gêneros muito poderosos. Os mais poderosos gêneros se uniam a fim de estabelecer o poder e controlar aquela área ali. E os parentes mais próximos do pater, eles apropriaram-se das terras mais ricas, passando a ser conhecidos como os eupátridas, que eram também chamados de bem-nascidos. O restante das terras foi dividido entre os georgóis, que eram os agricultores ou chamados pequenos proprietários, e os mais prejudicados com essa divisão foram os tetas, os marginalizados, que foram excluídos da partilha. A continuidade da expansão demográfica e a permanente escassez que a gente teve de terras na Grécia fizeram com que os excedentes populacionais balcânicos buscassem outras áreas para sobrevivência. Iniciou-se assim o processo de expansão grega no Mediterrâneo, com o estabelecimento de diversas polis, diversas cidades-estado gregas em toda a região, especialmente na parte do sul da Península Itálica e na ilha Sicília. E os gregos também se voltaram para o Mar Negro, em cujo litoral multiplicaram a sua presença com novas cidades. E esse processo de saída, de procurar outras áreas para a sobrevivência, foi o processo conhecido como segunda diáspora grega. Desse modo, na Península Balcânica e naquela parte do Mediterrâneo, surgiram várias polis gregas, sendo Atenas e Esparta as duas mais importantes que eu tinha falado com vocês, que vão ser as duas que a gente vai ver aqui na aula. Nesse momento da história grega,
tem a consolidação da polis grega, ou seja, das cidades-estados gregas, inaugurando o que ficou conhecido como período arcaico da Grécia. E tendo como ponto geográfico central a Acrópole, né, que seria o local mais elevado da povoação, em torno da qual ia se desenvolver o núcleo urbano. Na abertura da aula tem uma imagem, aquilo lá que é a Acrópole. E as cidades-estado, né, elas foram inicialmente governadas por um rei, o rei Basileu, e mais tarde adotou-se na polis um regime oligárquico aristocrático, que fazia com quê? Que fazia com que fosse liderado pelos grandes proprietários de terra reunidos em um conselho que era o chamado Conselho de Eupátridas. E aí a gente tem agora a polis de Esparta. Esparta ela ficava na região ali da Lacônia, na península do Peloponeso, em um terreno fértil que era uma exceção do conjunto geográfico grego, porque na maioria eram terrenos não férteis, né? Como eu já falado com você. Esparta foi fundada no século IV pelos dórios, século IX antes de Cristo, pelos dórios, que logo submeteram os primeiros habitantes da região à sociedade espartana. Teve um desenvolvimento semelhante ao das demais polis gregas, né? Pelo menos até o século VII a.C. E as dificuldades econômicas pelas quais passavam as cidades-estado na Grécia foram menos acentuadas em Esparta, que, diferentemente daquelas, não conheceu uma grande escassez agrícola, combinada ao crescimento da população. E a sociedade espartana era formada pelos espartanos, né, que era o principal grupo social e era a elite militar ali que compunha aquela sociedade, que fazia parte pelos descendentes dos conquistadores dórios, né, que eram os detentores do poder econômico, que concentravam também o poder político e o poder religioso, marginalizando as demais categorias sociais e utilizando a força militar para manter os seus privilégios, para se manter no topo. Os periecos, que eram os habitantes da periferia das polis, né, que eram pequenos proprietários que se dedicavam às atividades rejeitadas pelos espartanos, como as atividades de artesanato, de comércio em pequena escala. A gente tinha ainda os ilotas, né, que eram os servos que eram de propriedade, né, da cidade-estado, então essas pessoas eram propriedade da cidade-estado, propriedade dos espartanos, que descendiam dos primitivos habitantes da Lacônia, né, que era aquela parte que eu falei com vocês, dominados pelos dórios. Eles não tinham direitos políticos e o trabalho deles eram explorados pelo espartano. A legislação espartana, ela teria sido criada por Licurgo, né, e se baseava no monopólio político dos cidadãos guerreiros, né, que eram os espartanos, e na marginalização das demais pessoas. Como as demais cidades-estado gregas, né, Esparta evoluiu do ponto de vista político para um sistema oligárquico, encabeçado pela Apela, que era uma assembleia de guerreiros, e pela Gerúsia, que era o conselho de anciãos formado por membros das famílias mais ricas que exerciam as funções legislativas. E diferentemente de outras polis gregas, né, que também tinham instituições oligárquicas, Esparta não passou pelas transformações econômicas, né, e sociais e pelo empobrecimento que foi ocorrido nas demais cidades-estados. Essas transformações elas foram responsáveis pelas disputas sociopolíticas e favoreceram a introdução da democracia nas outras polis. A sociedade espartana, né, que era menos dinâmica que as demais, pertenceria, sim, à oligarquia e à aristocracia. Outra diferença, né, que a gente tinha em Esparta residia no fato de que a terra e a mão de obra, elas representadas pelos ilotas, né, pertenceriam ao Estado, que monopolizava por parte dos espartanos. E as áreas mais férteis ficavam no centro da polis e a exploração de áreas mais pobres e montanhosas em regiões periféricas cabiam aos periecos. Numericamente, né, inferiores aos ilotas,
os espartanos passaram cada vez mais a se militarizar, como forma de manter a ordem vigente. Dentro disso, a gente tem a educação espartana, que estava sob a responsabilidade do Estado, que enfatizava o aspecto militar, exigindo obediência e aptidão física. Dentro disso, a gente tem que crianças que nascessem com alguma deficiência eram sacrificadas já ao nascer, pois, no futuro não poderiam servir ao Estado. Já os meninos saudáveis eram separados da sua família aos 7 anos de idade e entregues ao Estado para receber formação militar. E aos 18 anos eles estavam prontos para poder entrar no exército como chamados hoplitas, que eram soldados de infantaria, armados e que usavam várias artimanhas como forma de poder. Aos 30 anos, esses soldados podiam casar-se e participar da vida política, e somente aos 60 anos eles deixavam de ter obrigações militares e poderiam então ser eleitos para a gerúsia. E apesar do seu tradicional isolamento, Esparta acabou por buscar a expansão no período clássico, levada por pressões externas, por ameaças estrangeiras e também pelo desejo de se transformar em uma potência hegemônica. Então, Atenas, Atenas foi situada na região Ática, aquela parte lá que eu mostrei vocês no mapa, localizada no sul da Grécia, e tinha no porto de Pireu um centro irradiador para sua expansão, para que pudesse se expandir mais ainda. Ocupado inicialmente pelos aqueus, teve sua ocupação seguida pelos eólios e pelos jônios, e ela, a Ática, na região da Ática, ela estava organizada em comunidades gentílicas, E a unificação dessas comunidades em tribos, perto do século X a.C., impulsionou a formação de uma sociedade de classes em torno do centro político, militar e religioso, que era representado pela Acrópole ateniense, E durante muito tempo, Atenas manteve um regime monárquico, até que o último Basileu ele foi derrubado pela aristocracia, dos proprietários de terra, a qual estabeleceu um regime oligárquico fundado no arcondato. E esse arcondato, era um órgão de poder formado pelos indivíduos com mandatos anuais e funções religiosas, jurídicas e militares. E havia ainda o aerópago, que era o conselho de eupátridas, que eram os bem-nascidos que eu falei anteriormente, responsáveis pelo controle e pela fiscalização dos arcontes. E a escassez de terras férteis, bem como os interesses comerciais, fizeram com que os atenienses, assim como os gregos de outras cidades-estado, se voltassem para o Mediterrâneo, com o objetivo de fundar comunidades comerciais ou de povoamento a partir daquela segunda diáspora grega que eu também falei anteriormente. E entre os séculos 8 a.C. e 6 a.C., os atenienses eles se estabeleceram especialmente no sul da Península Itálica e no litoral ali do Mar Negro, além também de progressivamente dominarem toda a área da Ática. E a expansão pelo Mediterrâneo provocou profundas alterações na estrutura econômica e na estrutura social ateniense. Atenas ela praticava um vasto comércio com outras cidades-estado, buscando nelas excedentes agrícolas, especialmente o trigo, metais, madeiras, e vendendo produtos que eles já tinham, como vinho e como peças de artesanato. Pequenos proprietários, os georgóis, incapazes de concorrer com o trigo mais barato que vinha dessas cidades e também de oferecer produtos melhores, acabavam perdendo suas terras e muitas vezes, diante da impossibilidade de pagar suas dívidas, eles acabavam sendo escravizados, E enquanto a tensão social crescia em Atenas, ameaçando a estabilidade do regime oligárquico, surgia uma categoria de homens que eram enriquecidos pelo comércio e por causa do crescente poder originado na ascensão econômica, começaram a questionar o monopólio político dos eupátridas. E a chegada de um número grande de escravos, trazidos quase sempre
como prisioneiros de guerra, consolidou a economia fundada na exploração do trabalho escravo e aumentou assim as tensões sociais que já eram existentes, tornando impossível a manutenção do poder nas mãos daquele único grupo social que já existia, né? E diante desse quadro de instabilidade, vários legisladores atenienses fizeram propostas para poder superar os conflitos e atenuar as tensões sociais. E os dois mais importantes foram Drácon e Solon. Drácon ele organizou e tornou público um registro das leis que até então baseavam-se na tradição oral e eram conhecidas apenas pelos eupátridas. E apesar disso significar um avanço, o privilégio dos eupátridas eles continuavam inalterados e aí a satisfação social, né, continuava crescente. Solon então veio e eliminou a escravidão por dívidas, libertando todos aqueles que haviam se tornado escravos por esse motivo, dividiu a sociedade de maneira censitária, ou seja, de acordo com a renda de cada indivíduo, possibilitando assim a ascensão dos demiurgos, que eram os trabalhadores livres, com os artesãos e os comerciantes. Ele também criou a Bulé, né, que era o conselho formado por 400 membros com funções tanto administrativas como legislativas. E as leis criadas, né, a partir disso, eram submetidas à Eclésia, que era a Assembleia Popular Aberta de todos os cidadãos que eram homens livres com mais de 18 anos. E as reformas, né, propostas por Solon desagradaram a elite eupátrida, intensificando as lutas sociais e inaugurando o período de agitação política que atingiu o máximo ponto, né, o seu ponto mais alto, com o advento sucessivo das tiranias. Aí a gente teve, né, o estadista ateniense Clístenes, que liderou uma rebelião contra o último tirano, derrubando, iniciando as reformas que culminaram na implantação da democracia e na pacificação da polis. Esse Clístenes ele dividiu os cidadãos da Ática em 10 tribos, formadas de acordo com o território que habitavam e não pela riqueza, e a Bulé passou a ter 500 membros e 50 por tribo. Sendo assim, ela era presidida, né, de forma sucessiva, com períodos iguais de tempo para cada dessas tribos. E a Eclésia, né, a Assembleia Popular, teve seu poder ampliado, dedicando-se a discutir e a votar leis. Finalmente, né, o Clístenes ele criou o ostracismo, que era um mecanismo de defesa da democracia, que é uma parte muito importante. Tratava-se da condenação ao exílio por 10 anos de todo aquele que fosse considerado uma ameaça à democracia. O exilado, né, todavia, ele não perdia suas propriedades. E para a tomada de decisões importantes como o ostracismo, né, exigia-se que o número de votantes na Eclésia fosse de pelo menos 6.000 cidadãos. As reformas de Clístenes encerraram o período arcaico ateniense e deram início ao período clássico. E aí, a partir disso, né, segundo a visão que muito tempo predominou-se na historiografia, Atenas e Esparta eram opostos, eram muito opostos, eram completamente diferentes uma da outra. E isso a gente pode ter uma outra visão, né? Embora uma vista como oligárquica fechada, né, que era Esparta, ela foi uma das primeiras polis gregas a criar um governo constitucional, em que todo cidadão era igual perante a lei e o governante não podia fazer o que bem entendesse, tendo assim como qualquer cidadão a submeter-se à lei, que era a Carta Magna Maior. A partir disso, né, no contexto espartano, liberdade ela significava que os cidadãos não eram obrigados, graças aos servos, a fazer nenhum trabalho manual, exceto no assunto de guerra, e que eles eram livres para governar a si mesmos, como um sistema de governo e de controle mútuo, de ordens e obediência, submetidos à disciplina militar espartana. Ou seja, não era tão diferente lá dentro, né, de Esparta, a gente tinha uma certa mobilidade a partir de um tempo. E durante o século V a.C., as dezenas de polis gregas elas se uniram militarmente pela primeira vez para enfrentar
os persas, né, que ameaçavam as fronteiras orientais. E em Esparta, as mulheres tinham uma vida mais ativa que em Atenas, onde permaneciam em casa e não tinham direitos políticos e deviam obediência aos pais e aos maridos também. E agora a gente entra no período clássico e no período helenístico. O período clássico, né, ele foi marcado pelas violentas lutas dos gregos contra os persas e entre si. Mas mesmo com esse cenário, né, o século V a.C. ele foi considerado o apogeu da civilização grega, concentrando as suas maiores realizações culturais, né? E a partir das reformas de Clístenes, toda a Grécia ela acabaria recebendo influência ateniense, que se aprofundaram durante o governo de Péricles. E por duas vezes os persas tentaram invadir a Grécia, né, provocando conflitos que ficaram conhecidos como as Guerras Médicas, em referência aos medos, né, que era o povo que fazia parte de origem persa. E a primeira das grandes guerras entre gregos e persas foi liderada por Dário I, né, em que os persas desembarcaram na Grécia, mas foram surpreendidos pelo exército ateniense, onde, apesar da sua superioridade numérica, né, os persas foram derrotados pelos gregos. E aí, a partir disso, o prestígio ateniense cresceu muito após essa vitória e a cidade começou a se destacar entre as demais proles. Aí, a partir disso, né, precavendo-se contra um possível ataque persa, após a Primeira Guerra Médica, os atenienses eles procuraram fortalecer a marinha de guerra, já que o cenário das lutas seria aquela parte lá do Mar Egeu. Aí tivemos a segunda ofensiva persa, né? Quando o imperador Xerxes ele partiu com aproximadamente 100 mil homens em direção à Grécia. Aí, a partir disso, os gregos eles se uniram contra os invasores, mas apesar do sucesso espartano em retardar o avanço inimigo, no desfiladeiro lá de Termópilas, os persas eles conseguiram invadir e saquear Atenas. Mas apesar de vitoriosa, a campanha persa ela acabou se enfraquecendo na medida, né, que suas tropas elas não eram facilmente guarnecidas por suprimentos e reforços. E aí a gente teve a derrota na grande batalha naval de Salâmina, né, que diante de Atenas selou o destino dos persas, que mais uma vez se retiraram sem ter conseguido tomar a Grécia. E durante a guerra, as polis gregas elas formalizaram uma aliança conhecida como a Liga de Delos, que tratava-se basicamente de uma união militar contra os persas. Ou seja, as cidades, né, elas participavam da aliança, elas pagavam impostos que depois eram depositados na ilha de Delos para sustentar a frota e os exércitos conjuntos de todas as cidades e estados. E Atenas, né, com seu prestígio e poderio econômico, logo passou a administrar os recursos de Delos, tornando-se a líder da liga. E ao final da guerra contra os persas, né, os atenienses insistiram na manutenção da Liga de Delos e, portanto, na cobrança dos tributos, e as demais cidades gregas ficaram insatisfeitas com a medida, mas pouco podiam fazer contra o poderio militar ateniense. Então, nesse momento, chegava ao auge o imperialismo ateniense, né? Ou seja, o período que Atenas ela passou a dominar a Grécia antiga, subordinando boa parte dos estados. Ou seja, os atenienses começaram a interferir na vida política e social de outras polis, transferindo o tesouro de Delos para Atenas e com frequência utilizando força para manter subjugado o restante da Grécia. O controle do recurso de outras cidades, né, abriu caminho para o apogeu ateniense, época que foi conhecida como a Idade de Ouro de Atenas, quando a cidade era então dirigida por Péricles. E durante esse governo de Péricles, né, aprimorou-se a democracia, observando-se que os homens livres, pobres, dificilmente participavam das instituições democráticas. Péricles criou uma remuneração, né, em dinheiro para os ocupantes dos cargos públicos, que era o subsídio chamado de mistoforia, que possibilitou a participação popular nos assuntos administrativos da cidade. E além disso, né, em seu governo, em Atenas, a Atenas ela foi reconstruída e embelezada,
e ergueram-se um templo dedicado a deus Atena, que é o templo Paternon, e as muralhas defensivas em torno da cidade. E aí, em grande parte, né, o brilhantismo cultural e a prosperidade ateniense, eles foram conseguidos graças ao domínio e à exploração das demais polis por parte de Atenas, que foi o apogeu da democracia e de Atenas. Portanto, assentava-se o quê? Assentava-se o imperialismo. E aí, a insatisfação contra o domínio ateniense existia não apenas nas cidades das ligas de Delos, mas também entre as cidades aristocráticas, que não se alinhavam a Atenas. E aí, né, que elas eram lideradas por Esparta, as polis insatisfeitas elas formaram uma aliança contra Atenas, que foi a Liga do Peloponeso. E aí, em 431 a.C., Atenas e Esparta entraram em guerra, arrastando as demais polis para o conflito que foi conhecido como a Guerra do Peloponeso, e Atenas tinha um poderio marítimo, enquanto os exércitos de Esparta tinham domínio terrestre. Nos 17 anos de guerra, né, soldados espartanos devastaram os campos da Ática e cercaram Atenas, e o conflito só terminou em 404 a.C., com a vitória final de Esparta. Com o fim da democracia ateniense e o retorno, né, do poder oligárquico lá na Grécia, iniciou-se o período de domínio espartano, e esse domínio foi ameaçado por outras cidades que lutavam pelo controle da Península Balcânica, como foi o caso de Tebas, que derrotou Esparta e estabeleceu uma breve hegemonia. E as constantes guerras, elas tiveram como resultado o enfraquecimento das cidades-estado, o que abriu caminho para a invasão dos macedônios, que era um povo lá do norte da Península Balcânica, e em 338 a.C., na Batalha de Queroneia, os exércitos gregos foram derrotados e a Grécia caiu sob o domínio da Macedônia, dos macedônios. E aí, a partir disso, a gente pode entrar, né, na cultura grega, vamos entender melhor como se deu essa cultura grega. A Grécia, ela atravessou um período notável de desenvolvimento artístico-cultural, que foi o século de Péricles, que constituiu o momento áureo da cultura grega, quando vieram os principais teatrólogos, os filósofos, os arquitélogos e os artistas. O pensamento grego ele tinha como base a razão e por isso valorizava o ser humano com base no antropocentrismo, influenciando significativamente o racionalismo ocidental dos séculos seguintes. Dentro da religião, né, da religião grega, caracterizou-se o politeísmo antropomórfico, ou seja, os gregos eles acreditavam em vários deuses que tinham formas e atributos semelhantes aos da espécie humana, tinham suas fraquezas, suas paixões, suas virtudes. Mas uma característica fundamental que distinguia os deuses dos humanos era a imortalidade, né, que se devia ao alimento que os deuses se nutriam, que era a ambrosia. E aí, entre as principais divindades, então a gente tinha os Zeus, que era o senhor dos deuses, Atena, que era a filha de Zeus, né, a deusa da razão e da sabedoria, e era protetora da cidade de Atenas, Apolo, que era o deus da luz e das artes, e Dionísio, que era o deus do vinho. Além disso, por último, Poseidon, que era o deus da água. Aí, a partir disso, né, a gente teve o surgimento e a consolidação do teatro grego. Também podem ser associados a isso a mitologia, pois se deram a partir das manifestações em homenagem a Dionísio, né, o deus do vinho. As tragédias gregas mais bem destacadas foram escritas por teatrólogos muito famosos, entre eles o Sófocles e o Esquilo e o Eurípides, e a maior representante da comédia antiga grega foi Aristófanes. Dentro disso a gente tem a arquitetura e a escultura, né, que buscava-se a expressão no humanismo, com o cultivo de princípios como o racionalismo e a simplicidade, resultando assim no equilíbrio entre harmonia e ordem. E as formas de pensar dos gregos influenciaram o desenho urbano das polis e as construções que lá iam ser feitas, né? Um exemplo disso era uma construção que chama Pix, que foi uma construção na qual reunia a eclésia, que era a Assembleia dos Cidadãos, que era erguida
sobre uma ladeira ou uma colina. Então, os cidadãos eles ficavam na parte de cima, o orador, que ficava na parte mais baixa. Com o tempo, essa disposição se inverteu, né? E o orador passou a ficar no alto. Também na construção de teatros, a arquitetura da Grécia antiga utilizou o mesmo recurso, aproveitando a inclinação de montanhas para dar suporte até as arquibancadas. A civilização grega ela foi o berço da filosofia, que tem por objetivo, né, o estudo que tem por objetivo, procurar explicações racionais e universais para a vida e para a humanidade. Inicialmente, né, a filosofia grega desenvolveu-se a linha na escola do pensamento, que se tornaria conhecida como a escola pré-socrática, antes de Sócrates, né, ou filósofos da natureza, que tentavam buscar uma explicação para a origem das coisas que fosse além do mítico e do religioso. Mais tarde, sobretudo em Atenas e no contexto, né, democrático, surgiu a escola sofista, que abria mão de interpretações mais amplas sobre a origem das coisas e passou a enfatizar a prática da retórica, que era a arte do convencimento. E aí, a partir disso, deixou de lado a busca por um conhecimento mais profundo ou verdadeiro. Os sofistas, né, eles estimularam a expressão de opiniões como forma de atingir objetivos concretos, por exemplo, a aprovação de uma lei. E um dos representantes dessa escola, né, foi o Protágoras, que é o autor da frase, que o homem é a medida de todas as coisas, com a qual ele evidenciava o deslocamento das atenções do universo para o ser humano. No século V a.C., a época do apogeu ateniense, destacou-se o filósofo Sócrates, que não apenas criticava os sofistas, mas afirmava a existência de um conhecimento verdadeiro e a capacidade do ser humano em atingi-lo pela prática filosófica, apoiada no diálogo. Ele era um crítico da ordem ateniense e acabou sendo julgado e condenado à morte por corromper a juventude. Os princípios desenvolvidos por Sócrates foram assumidos por seu discípulo Platão, que foi considerado o fundador da filosofia ocidental. Em seus ensinamentos, né, o Platão ele considerava a busca pelo conhecimento verdadeiro e uma prática que era uma prática transcendente, isto é, que iria além dos dados obtidos pelos sentidos. Seria pelo pensamento que se poderia chegar às ideias eternas e imutáveis, como a beleza, como a bondade, como a verdade. Finalmente, Aristóteles, né, já vivendo o período de domínio macedônico, levou a filosofia para uma outra direção, para um outro lado, afirmando a preponderância dos sentidos como forma de obter o conhecimento verdadeiro. Dentro disso, Platão e Aristóteles fundaram duas correntes do pensamento, né? Do pensamento que dominaram o debate filosófico ocidental até pelo menos no século XVIII. Então, vocês veem, eles tiveram um pensamento que demorou muito tempo e que foi muito bem desenvolvido. Aí a gente tem, né, o período helenístico, né, que foi o período iniciado com a conquista da Grécia pela Macedônia, no século IV a.C., que tornou-se conhecido como esse período helenístico. Ele estendeu até pelo século II a.C., e foi inicialmente governado por Felipe II, vencedor da Batalha de Queroneia, e os macedônios eles não se limitaram à conquista da Grécia, logo partiram para o Oriente e principalmente o responsável por essas conquistas grandiosas foi Alexandre o Grande, que foi o filho de Felipe II. O movimento expansionista, né, promovido por Alexandre, ele foi responsável pela difusão da cultura grega pelo Oriente, fundando cidades, que várias delas batizadas com o nome de Alexandria, que se tornavam verdadeiros centros de difusão da cultura. E os elementos gregos, eles acabaram se fundindo com as culturas locais, dando origem à chamada cultura helenística ou helenismo, né? E aí, a partir disso, o grande feito das conquistas de Alexandre foi favorecer o surgimento de uma nova cultura, herdeira da grega, mas diferente, né? Pela enorme dosagem de elementos orientais. E aí, a partir disso, né, a cultura helenística ela caracterizou-se por apresentar uma arte mais realista, exprimindo violência, a dor e componentes que eram constantes dos novos tempos de guerra. Na arquitetura predominava o luxo e a grandiosidade, que eram reflexos da impotência do Império Macedônio,
e na escultura a turbulência e a agitação que eram traços significativos daqueles povos. Dentro das ciências, vale destacar o avanço da matemática com Euclides, que era o criador da geometria, da física com Arquimedes, da geografia com Eratóstenes e da astronomia com Aristarco. Hiparco e Ptolomeu, que foi o último defensor do geocentrismo, foi uma teoria muito aceita até os dias modernos, até o século mais ou menos ali no século XV e século XVI. E o helenismo, ele originou novas correntes filosóficas, como a corrente do estoicismo, que defendia a felicidade como um equilíbrio interior, o qual oferecia ao ser humano a possibilidade de aceitar com serenidade a dor e o prazer, a sorte e o infortúnio. A corrente do epicurismo, que pregava a obtenção do prazer, que era a base da felicidade humana, e defendia o afastamento dos aspectos negativos da vida. E ainda, por último, o ceticismo, que essa filosofia caracterizava-se pela negação da possibilidade de conhecer com certeza qualquer verdade. O conhecimento, desse modo, depende do sujeito e do objeto estudado, sendo, portanto, relativo, e a felicidade consistiria em não julgar alguma coisa. Ainda assim, o helenismo, ele acrescentou à cultura grega uma instituição já presente na cultura oriental, que era o despotismo, segundo o qual a autoridade, do governante era inquestionável. E aí, a partir disso, a divisão do Império Macedônico, que se seguiu à morte do Alexandre, e as sucessivas lutas internas resultaram no enfraquecimento político, o que possibilitou a conquista romana nos séculos II e I a.C., e, entretanto, mesmo conquistando a Grécia, a Roma assimilou muitos dos seus valores culturais, os valores culturais gregos, especialmente na forma helenística. Aí eu coloquei aqui para vocês, um mapa mental para vocês recordarem tudo que foi levantado nessa aula. Por hoje é só. Hoje a gente chegou ao fim da nossa aula sobre Grécia Antiga. A próxima aula será sobre Roma, que aí, a partir disso a gente vai falar sobre o Império Romano, a civilização romana e detalhando mais. Por hoje é só, façam os exercícios, a gente vai colocar os exercícios no Drive. E tudo de bom para vocês, bom final de semana, bons estudos, beijinhos.